Estamos aqui na casa do Silvio Capucho, grande personalidade, foi prefeito aqui na nossa cidade. Silvio, é uma honra, né? Você deu um pouco do seu tempo para falar um pouquinho para a gente aí da sua vida, essa trajetória fantástica, tá? Nós agradecemos muito a TV Aventura. Silvio, aí fala um pouco para a gente do senhor, né? Como que a sua vida para a gente. Depois você vai falar um pouquinho aí como, assim, como prefeito também que o senhor foi na nossa cidade. Fazer um favor. Ok, Cláudio. Bem, Cláudio, antes de mais nada, agradecer você estar aqui, você, o Darcy, por me dar essa oportunidade de falar da minha vida. Está aqui com a gente aqui a Maria Neuza. Éramos 11 irmãos. O que eu gostaria de falar é começar falando o seguinte. Mas a minha vida foi típica, Cláudio. A minha infância foi típica do garoto de interior aqui de Cachoeira, como era há quase 80 anos atrás. Eu sou filho de Joaquim da Silva Hummel e Alcista Hummel Capucho, os dois eram primos. Éramos 11 irmãos, alguns vocês conhecem ou conheceram, como o Justino, o Aércio, a Julieta, o Mário. Quer dizer, éramos 11. Eu nasci lá na usina. A usina era propriedade do meu avô, o avô Luiz Hummel. Em 49, o papai saiu da roça e veio e comprou um caminhão Chevrolet. Foi com esse caminhão Chevrolet de carroceria, que ele criou os 11 filhos dele. Na vida escolar minha, quer dizer, eu fiz o grupão e ginásio só tinha um também, que era o ginásio Valparaíba, lá na Margem Esquerda, que eu estudei. Então, essa época era muito interessante, porque como só tinha um grupo, só tinha um ginásio, então praticamente eu conhecia todo mundo da minha faixa etária da cidade inteira. Depois que eu terminei o ginásio, aí foi a mesma coisa. A minha opção, como eu já queria fazer engenharia, aliás, não consigo entender porque desde novinho eu já queria fazer engenharia. Mas eu tinha posto na cabeça que eu ia ser engenheiro e, apesar das dificuldades todas naquela época para estudar, graças a Deus eu consegui. Mas aí eu optei por fazer o científico, e científico que você tinha era em Guará, no instituto lá de Rodrigues Alves de Guará. Foi lá que eu fiz o científico. Então, ainda sou daquela época, já estou ficando um cara meio de museu mesmo, Cláudio, que ia estudar em Guará de expressinho. Pegava todo dia, 6 horas da manhã, o expressinho aqui na estação de Cachoeira, ia até Guará e voltava no expressinho que saía de 1 hora de Guará para cá. Aí eu fui, o que era normal fazer naquela época, eu fui fazer o cursinho no Rio. Eu fui estudar no Rio, aí eu fiz o segundo semestre do terceiro científico no Rio, fiz o cursinho no Rio para fazer vestibular para engenharia. Olha. Quem bancou para mim lá a pensão e a escola era o meu irmão Justino, que na época era cabo do Exército. Ele praticamente mandava todo o salário dele para mim estudar no Rio. Olha. E também quem me ajudou muito foi o tio Joffre. Praticamente eu fui ajudado, basicamente, além de outras pessoas, pelo Justino e pelo tio Joffre. Aí eu voltei para cá, aí eu tinha que ir para São Paulo. Para ir para São Paulo eu tinha que trabalhar. Final de 61, 62, no começo de 62, eu fui trabalhar no Banco da América em São Paulo. Fui trabalhar num banco em São Paulo. Então eu já fui bancário. Quando eu tinha 18 anos eu era bancário. E quem, inclusive, me arrumou esse emprego no banco foi o prefeito de Cachoeira na época, seu Luiz de Campos. Foi o seu Luiz de Campos que indicou meu nome para o banco e por isso que eu fui fichado lá. Mas eu fiquei em Taubaté, estudei até... Me formei em 66, então já está fazendo 55 anos. Olha. 55 anos que eu me formei engenheiro. E eu optei em trabalhar na Camargo Corrêa. Olha que chique. Era tanta carência de engenheiro e estava tanta obra em andamento que eu fichei na Camargo Corrêa, para você ter uma ideia, em 21 de dezembro de 66.
Então, eu só recebi o diploma e me formei em março de 67. Mas em dezembro de 66 eu já estava trabalhando na Camargo Correia. E o primeiro trabalho meu foi na barragem de Jaguari, na usina hidrelétrica de Jaguari, aqui no Rio de Jaguari, aqui perto de Jacareí, Paraibuna. Cheguei a trabalhar também em Paraibuna, na hidrelétrica Paraibuna. Então esses foram meus dois serviços, barragem de Jaguari e Paraibuna. E daí que profissionalmente eu virei um barrageiro, e depois eu trabalhei em muitas barragens. Depois trabalhei mais outro tanto, mais ou menos 10 anos na CBPO, Companhia Brasileira de Projetos e Obras. Então eu trabalhei 23 anos, aí em 87 eu voltei para Cachoeira. Então eu me formei em 66, em 87 eu voltei definitivamente para Cachoeira para cuidar das minhas coisas que eu tinha comprado aqui, propriedade rural, tirava leite, esse negócio tudo. Mas você tem uma ideia, as obras que eu passei, eu morei em muitas cidades. Vamos aqui relacionar. Então, vamos dizer assim, morava em Jacareí quando eu casei. Quando eu casei, morava em Jacareí e trabalhava na barragem de Jaguari e de Paraibuna. Depois eu fui trabalhar na adutora do Guandu, no Rio, uma reforma da adutora do Guandu. Morei no Rio. Aí eu comecei a ponte Rio-Niterói, nessa época lá. Olha, senhor. E ainda em 70 eu fui trabalhar numa fábrica de cimento da Camargo Correia em Apiaí. E lá também eu trabalhei num ramal ferroviário lá. Depois de Apiaí eu fui trabalhar em Manaus. Eu fui trabalhar na usina termoelétrica de Manaus, uma usina termoelétrica lá. Então era meio ligado em eletricidade mesmo. Então na UTM2 de Manaus que fui trabalhar. Lá que nasceu a minha caçula, Adelaide. O Alexandre nasceu em Jacareí, quando trabalhava no Jaguari. E a Adriana nasceu em Ribeirão, porque quando eu trabalhava em Apiaí, na fábrica de cimento, Apiaí era muito pequenininho, então a mãe da Maria Neuza morava em Ribeirão, então nasceu em Ribeirão. Então meus filhos nasceram em Jacareí, Ribeirão Preto e Manaus. Aí depois de Manaus, quando eu saí de Manaus, eu vim para São Paulo para fazer coordenação do aeroporto na sede da empresa. Então em 87 eu voltei para Cachoeira e fui morar lá no Varjão. Dei uma reformada na casa lá e fui morar no Varjão. Então, desde aí voltou a minha história aqui de Cachoeira. Aí é outra história que não tem nada a ver com engenharia. Tem que ver mais com a parte rural. Parte rural e principalmente a parte de tirar leite, né? A minha pecuária era a pecuária de leite que eu mexia. Mas aqui também foi interessante. Como eu morava na roça e tirava leite, então eu tinha muito contato na cooperativa, que eu mandava leite para a Colacap. E nessa quando chegou em 88, 89, meu nome, como eu tinha toda essa experiência de empresário, meu nome foi cotado para me candidatar a presidente da cooperativa. Então juntaram na época vários cooperados e pediram para mim ser candidato a presidente da cooperativa. Entre esse pessoal que eu me lembro até hoje era o João Mendonça, um dos que mais me incentivou a ser, o Joaquim Cipriano e vários outros me incentivaram muito a me candidatar à presidência. E eu fui candidato e acabei ganhando, no começo de 89. Então, vamos dizer assim, a partir de 89, eu virei, então, presidente da Colacap. E fui presidente da Colacap por 4 anos. Fazia muitas promoções, muitos programas de acordo com o povo para poder vender o leite que nós começamos a empacotar, que era o leite Valparaíba. O leite Valparaíba, isso mesmo. Então eu acabei ficando muito conhecido na cidade. E além de presidente da cooperativa, eu também tinha um açougue de sociedade com meu irmão João Bosco no mercado municipal. Então eu tinha um açougue Vem Cá. Então, vamos dizer, eu tirava leite, tinha um pouco de gado de corte, tinha um açougue, que eu também trabalhava muito no açougue, no mercado ali. Então, minha vida em Cachoeira foi essa aí durante a cooperativa, durante o período que eu fui presidente da cooperativa. Meu vice-presidente na época, só para não esquecer, era o Pedrinho Satin.
Então, quando foi eleito, foi eu presidente e o vice-presidente era o Pedrinho Satin. Eu também, depois eu fui convidado para ser candidato a prefeito. Olha. E foi o que eu fiz. Fui convidado pelo Aloysio. Porque nesse período que eu estava na cooperativa, o prefeito de Cachoeira era o Aloysio Vieira. Como eu era muito amigo dele naquela época, ele me convidou para ser candidato a prefeito. Aí eu fui candidato a prefeito com o doutor Eduardo, de vice-prefeito. E acabei me elegendo acho que em outubro de 92 e tomei posse em janeiro de 93. Então eu fui prefeito, nesse período que eu fui prefeito, foi o período de 93 até 96. Mas a primeira prioridade minha era não deixar ninguém passar fome na cidade. Essa era a primeira meta minha como prefeito, era essa. E consegui através da cozinha piloto. Então essa parte de alimentação, todas as pessoas que quisessem podiam comer na cozinha piloto. Então todos os andarilhos, andantes, pessoal da roça que vinha para a cidade, pessoal que estava passando necessidade aqui em Cachoeira, todos tinham o direito de comer na cozinha piloto. E todos comiam. Então, realmente, no meu período, não houve... Ninguém passou fome na cidade, não. Pelo menos uma refeição a gente garantia para todo mundo. E para os alunos também era tudo alimentação completa. Arroz, feijão, salada, carne, proteína, né? Tinha nutricionista na prefeitura que cuidava da alimentação. Então, era uma alimentação completa. A gente fazia refeições na cozinha piloto, mais ou menos umas 12 a 15 mil refeições por dia, que atendia todos os alunos da rede escolar e atendia quem precisava na cidade também. Então, mais ou menos era isso. Na época que eu fui prefeito, a gente pagava os remédios e exames para todo mundo que precisava. A Maria Neuza que fazia a triagem, que fazia o levantamento, quem precisasse de remédio, dava o pedido e comprava na farmácia. Quem precisava de exame, pedia e fazia, a prefeitura pagava o exame. E transporte também levava todo mundo, contratava táxi quando precisava, se não tivesse ambulância, pegava táxi para levar nego para consulta, esse negócio tudo. Que também hoje não tem mais, a legislação não permite mais nada disso. Mas vamos tocando a vida, continuo torcendo para que Cachoeira dê certo, torço muito pelo Mineiro, que o Mineiro consiga fazer uma bela administração, e eu acho que ele tem condições de fazer, e que as coisas melhorem para todo mundo. Espero que todo mundo seja feliz e que a vida aqui em Cachoeira e a vida no Brasil melhore para todo mundo. É o que eu espero. É o que eu espero, estamos torcendo. E outra coisa que eu faço muito também, que eu acho que é meio próprio também da idade, quando a idade vai chegando, eu rezo muito também. Tem que orar, senhor. Então eu faço muita oração, todo dia eu rezo, isso eu faço. Então o que eu queria deixar aqui para vocês é o meu agradecimento novamente a você, ao Darcy. E vamos torcer para que tudo dê certo para todo mundo. Todo mundo merece ser feliz. Olha, a TV Aventura agradece, né? Toda esse cabedal de conhecimento. O senhor é uma história viva, né? Cláudio Fernandes para a TV Aventura.